Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre consciência e sobre a infecção mental contagiosa, né? Sobre alguns vírus de consciência que estão pairando no ar e tende a piorar ainda mais, porque a maior parte das pessoas desse mundo estão muito na inconsciência. Então, quando a gente está muito na inconsciência, observar os processos conscienciais em atividade e todos os desdobramentos disso e tudo aquilo que é oriundo disso, proveniente disso, todas as consciências adjacentes, subjacentes dessas consciências em atividade, porque tudo é consciência, se torna algo um pouco mais desafiador de ser feito. Sendo bem franca, essa última semana no Brasil tem acontecido alguns debates de ordem política e tem acontecido eventos bem assim, como podemos colocar, chocantes, né? Para dizer o mínimo. Então, temos no parlamento, né? Não no parlamento, né? Mas temos assim no debate, perdão, temos participando do debate personalidades que, ao que tudo indica, estão absolutamente desconectadas da realidade. Então, observamos condutas e dizeres e artifícios e subterfúgios para ganhar uma eleição de espíritos absolutamente psicologicamente falando e emocionalmente falando incapazes de sequer participar de um debate de maneira minimamente civilizada, que dirá coordenar uma cidade ou, em casos maiores, um país ou o que quer que seja. Não tem condição nem de ser o assistente desses, que dirá ocupar ativamente esses cargos. Legal, muito interessante. Observava uma cena bem chocante de dois candidatos em que no momento de fúria, pega ali uma cadeira, né, e a desfere sobre o outro candidato. E o que a gente observa são reações das pessoas na internet comentando isso, se deleitando com isso, gozando disso, achando isso muito interessante, muito excitante, muito cool, e quase ninguém ou ninguém falando do quão degradante é o cenário consciencial, moral, intelectual da humanidade, desse planeta, mas com um foco na população brasileira, que observa isso, pessoas que estão concorrendo a cargos públicos de gestão, de gerência, para zelar pela manutenção da boa convivência, da boa vida em sociedade, e as pessoas olham para isso e se exultam, né? Gozam disso, acham isso justificável, porque o candidato Y é um isso ou um aquilo outro, mas porque o candidato ciclano começou primeiro, porque... E aí nós percebemos, o que nós percebemos? Uma dementação coletiva. Um processo de retardamento mental, um processo de retardamento emocional, um processo de retardamento e atrofia espiritual inenarrável. Legal, interessante. Avancemos mais um pouco.
O que a maioria das pessoas não observa é todo o mecanismo que acontece por detrás disso. É tudo aquilo que acontece para além do véu. Então nós observamos dois espíritos, dois homens, num contexto absolutamente degradante, concorrendo para a manutenção de uma cidade, enfim. E a gente vê isso e fala, porque ele estava se defendendo, porque, enfim, eu nem vou entrar nisso porque, assim, sem comentários. Mas o que nos interessa saber é o que está atrás disso, né? Que inclusive é o que antecede isso, que é a consciência. A nossa consciência, ela se desencadeia e ela se impregna e ela se desdobra a partir de toda a nossa experiência cotidiana, a partir de todas as nossas experimentações diárias. É possível observar o estado e o estágio consciencial de um espírito ou de uma população ou de uma nação ou de um planeta, observando a forma como eles se relacionam, observando a forma de relacionar-se entre um com o outro, observando a forma de expressar-se, observando a forma de impor-se dentro disso, ou mesmo exigir o respeito dentro disso. O que nós temos que ter em mente é que tudo é consciência. E as nossas consciências, elas vão se manifestar no nosso sentir, no nosso pensar e no nosso agir. A nossa consciência, ela detém em si mesma impulsos criativos. Impulsos, ou seja, manifestações, movimentações de mesma ordem. Ou seja, a gente tem uma consciência, a gente tem toda uma conjuntura, como eu posso colocar, de conhecimentos e experiências e vivências. Conhecimento, entenda isso da forma mais abrangente que você conseguir. A nossa consciência, ela provém desses conhecimentos. O nosso conhecimento ancestral, o nosso conhecimento cósmico, tudo aquilo que experienciamos, que vivenciamos, que apreendemos por meio dos sentidos e por meio intelectual, por meio dos estudos que tenhamos feito, nos períodos em que estávamos encarnados ou nos períodos que estávamos no mundo real, no mundo espiritual, tudo isso culminou para que nós estivéssemos aqui hoje com essa forma de pensar, com essa forma de sentir, com essa forma de entender, com essa forma de nos manifestarmos. E tudo o que nós experienciamos, todas as relações que nós experienciamos, são provenientes de todas essas somatórias de conhecimento, de todas essas codificações que viemos ali no decorrer de vidas, adotando e acoplando em nós, na nossa consciência matriz, aquilo que somos. Legal. Então, a consciência, ela existe em inúmeros estágios. Existe a consciência que acontece em um estágio mais primitivo, que ocorre em períodos, em condições onde o ser, onde o espírito, onde a criatura experiencia a vida de maneira mais embrutecida, de maneira mais rude, de maneira mais rústica. Não significa que é ruim. Significa que falta refinamento, significa que falta aprofundamento, significa que falta sutileza. Não necessariamente é ruim. Significa que falta apreciação. Então, eu passeio pela rua e uma pessoa me esbarrou. Num estágio mais primitivo, eu não paro para
refletir que eventualmente a pessoa pode ter tropeçado. Eu não paro para refletir que às vezes a pessoa tem algum problema de visão. Eu não paro para refletir que às vezes a pessoa está atormentada e está tão inebriada nas suas preocupações que ela acabou deletando o exterior. Eu, num estágio mais primitivo, eu só vejo que eu estava num caminho reto, veio alguém, esbarrou em mim com violência e eu não paro para supor dúvida, porque não existe a dúvida. Porque a dúvida ela só pode existir em estágios de apreciação das coisas. Quando eu começo a discernir as coisas, quando eu trabalho as percepções dos eventos. Mas em estágios mais embrutecidos não tem percepções, não tem apreciações. As coisas são de maneira mais achatada, mas é desse jeito assim assim. As coisas são mais rígidas, mais embrutecidas. Só apreendi que me esbarraram. E aí, num ato de ofensa, toma aquilo como algo ofensivo. É como é que alguém passa pela rua e não me vê? E aí, né, puxo, saco-lhe a espada e dou no cara, né? Ou arrumo uma briga com ele, ou parto pra cima dele, falo, meu, qual que foi? E aí, esse seria um estágio primitivo de consciência. Em estágios mais avançados de consciência, eu começo a perceber que, primeiro, as coisas não são sobre mim, né? O que é sobre mim é aquilo que parte de mim. O que acontece no exterior e eventualmente me afeta não é sobre mim. Isso já é uma grande luz para que eu pise no terreno com um pouquinho de cuidado. Então, se estou na rua e alguém esbarra em mim com violência, claro que eu não vou achar bom, mas se eu estou em estágios de apreciação da vida, se eu estou em estágios de experimentação dos sentidos, os sentidos espirituais, trabalhando outras coisas, primeiro que aquilo vai ser só algo que aconteceu, não vai ser algo que eu vou me fixar. Porque eu estou atuando, a minha mente, a minha experimentação, as minhas intenções, elas estão circulando, elas estão se movimentando em outros padrões, em outros territórios habitacionais da mente e da existência, ainda que eu esteja fisicamente no mesmo local, né, no mesmo território que esse outro que veio e esbarrou em mim. Então, uma pessoa que degusta a consciência de um jeito mais sutil, ela vai reparar isso, talvez não seja algo nem que ela leve para ela, porque não é sobre ela. A pessoa veio de um jeito meio atordoado e esbarrou em mim. É evidente que não é sobre mim. Eu nunca vi aquela pessoa não vai esbarrar em mim, né? E mesmo se ela veio para esbarrar em mim, sem me conhecer, denota que ela é uma pessoa que não está bem da cabeça. Denota probleminha, denota uma questão que ela precisa trabalhar para encontrar a cura mental. Então, nesses estágios mais elevados de conhecimento, entendendo que as coisas não são sobre mim, entendendo que cada um é cada um, entendendo que pessoas têm dias bons e dias ruins, entendendo que as coisas são muito maiores, eu não vou me fixar nesse momento insignificante do meu dia, sendo que eu tive uma coisa muito legal, a pessoa vai esbarrar em mim, ou eu vou seguir meu caminho e tá tudo certo, ou eu vou chegar e eu mesmo vou pedir desculpa, falo, não, cara, desculpa, olha pra você ver coisa bonita. Eu poderia brigar com o cara, mas não. Eu vou lá, eu vou pedir desculpa. Por quê? Porque as minhas noções e todo o arsenal intelectual, emocional e espiritual e moral que eu detenho, todo o meu conhecimento, toda essa robustez de conhecimento que me pertence, que eu detenho porque eu adquiri através de esforço, através de vidas e tudo mais, tudo isso me fará enxergar aquilo de um jeito bobo, de um jeito passageiro. Tudo bem. O que isso tem a ver com esse episódio, né? Lastimável
que estamos presenciando na política nacional, né? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos, elas são oriundas da nossa consciência, dos nossos conhecimentos, em todos os seus âmbitos, em todos os seus parâmetros. Eu quero que vocês compreendam que nós nunca estamos sozinhos e estamos sempre acompanhados e cercados por uma multidão de testemunhas, por uma multidão de espíritos que nos acompanham, seja quaisquer que sejam os motivos. Nós precisamos entender que num mundo, numa realidade em que nós vivemos aqui na Terra, em que existem espíritos criminosos, espíritos doentes, espíritos complicados, a comunidade espiritual que habita aqui, ela é compatível com a realidade espiritual de nós mesmos. Os conhecimentos que detemos e que nos fazem ser quem somos, que concorrem para a nossa individualidade, são os conhecimentos compatíveis que esses espíritos detêm. Quando eu ligo a minha TV e eu vejo pessoas concorrendo a cargos de gestão pública, adotando uma conduta, adotando discursos, adotando mecanismos e artifícios argumentativos, né, porque a argumentação faltou, e partindo para a hostilidade primitiva, altamente medieva, isso nos dá um vislumbre daquilo que aquela pessoa conhece, né? Todas elas, tá? Não tô aqui falando de quem agrediu, porque na verdade ambos agrediram, tá? Ambos agrediram, não tô falando que tem vítima, isso daqui não é sobre o debate propriamente dito, reparem sobre isso. Só é um exercício para a gente exercitar algumas coisas de como está a nossa realidade mental, a nossa realidade espiritual nesse momento, para as pessoas se ligarem um pouquinho nas coisas, porque eu tenho observado que as pessoas elas não estão muito conectadas com a realidade. Eu tenho observado que as pessoas estão olhando para isso e achando bonito. Eu estou observando que as pessoas não estão percebendo que elas estão em afinidade com os conhecimentos que determinaram essa conduta individual desses dois espíritos, por exemplo. Mas não é só sobre eles, não é sobre eles. É isso que eu queria que ficasse claro aqui. É sobre você. É sobre você. Então tá bom. Quando eu adoto uma postura, quando eu adoto um discurso, isso provém da minha consciência. São impulsos, são movimentações conscienciais, frutos de toda essa somatória de coisas que formam a minha individualidade no decorrer de vidas. São as coisas que eu conheço e são as coisas que eu entendo de maneira consciente ou inconsciente. É isso a gente compreende como a realidade. O que eu entendo e o que eu conheço. O que eu conheço, o que eu entendo. Eu conheço isso porque eu entendo isso. Eu entendo isso porque eu conheço isso, porque eu vivenciei isso, porque eu fui um com isso no decorrer de muito tempo. Tente alcançar isso. Quando eu falo, quando eu sinto, quando eu tomo uma atitude, no plano invisível acontece emanações eletromagnéticas provenientes dessas ações. Porque sentir é uma ação, como pensar é uma ação e como agir propriamente falando é uma ação. Tudo o que eu faço o tempo inteiro emana. Não dá para fugir disso. Isso é uma realidade da existência e isso é uma coisa imutável da existência.
Tudo na criação emana. Tudo, 24 horas por dia. Você pode estar dormindo, seu espírito pode estar não sei na onde, no quarto, no quinto, no sétimo céu, ou no quarto, no quinto, no sétimo inferno. Você estará emanando 24 horas. Partículas eletromagnéticas conscienciais provenientes dessas informações, dessa condição consciencial, desses conhecimentos que você se fez e que você está nesse momento. Quando eu adoto uma postura virulenta, quando eu adoto uma postura violenta, agressiva e homicida, a gente vai entender isso? As partículas elétricas que eu estou emanando, elas são de mesmo teor e elas se propagam no ar como um vírus contagioso. Tudo é energia, tudo é vibração. Imagina que eu tenho um surto de raiva. Esse surto de raiva é um impulso, é uma movimentação da consciência que eu sou, de todos esses dados, de todos esses códigos conscienciais que eu vim me fazendo no decorrer de muitas vidas. E isso libera irradiações que se propagam no ar e ficam pulsando, liberando milhares, centenas de milhares, bilhares de micropartículas invisíveis que estão pulsando e se perpetuando, se propagando pelo ar. E fica pulsando o tempo inteiro, 24 horas. E eu tô com raiva, eu não consigo cessar essa raiva. Isso fica atuando e pulsando o tempo inteiro, sem cessar, sem cessar, sem cessar. Porque isso sou eu, isso é fruto de quem eu sou. Eu existo, eu não vou deixar de existir. E onde quer que eu exista, lá eu levarei as minhas emanações. Lá eu deixarei a minha identidade energética. Essas pulsões conscienciais, fruto dessa violência e dessa conduta agressiva que eu estou manifestando, ou seja, dessa personalidade violenta e agressiva que eu estou sendo naquele instante, ou que eu sou na maior parte do tempo, toda essa identidade, toda essa configuração ela ressoa da minha identidade energética. Cada partícula dessa, ela está impregnada com a minha identidade energética. Ela recebeu uma codificação, ela foi impregnada nela, foi impresso nela o meu DNA energético e consciencial. Se o que eu sou é uma consciência, um amontoado de conhecimentos e códigos e vivências e tudo isso doentio, e eu estou propagando partículas que provêm disso, essas partículas são igualmente doentias. Se no caso, a doença a qual eu estou dando cor e vida é uma doença de violência, é uma doença agressiva, o que começa a acontecer? Essas partículas são igualmente agressivas e violentas e elas se propagam no ar como um vírus, porque é um vírus, porque isso não é o natural da existência. Isso é contrário ao bem-estar da criatura humana. Tudo aquilo que é contrário ao bem-estar da criatura humana não é algo natural, não é algo normal. É, portanto, algo que está em incompatibilidade. Nesse caso aqui, é uma doença do espírito, porque proveio do espírito. O espírito está doente, o espírito está lesado, ele está carente de sanidade, de saúde no que se refere à regulação emocional de si próprio. Tá bom, muito bom. Esse vírus propagou-se no ar. Tudo é vibração, tudo é sintonia. Muito bem. Imagine que existam pessoas passeando ao redor. Nós não vivemos no sétimo e no quinto, ou no quinquagésimo, ou no nonagésimo céu. Nós vivemos num mundo expiatório, bem complicado. Por quê? Porque as pessoas que estão aqui são bem complicadas e doentes em si mesmas, que não conseguem elevar a frequência.
E mesmo quando elevam a frequência, demonstram grande dificuldade em manter a frequência elevada. Não consegue. Se tudo é sintonia, se tudo é vibração, imagina que existe o seu José. O seu José não é um espírito perverso, ele é mau. Ele é mau porque ele não é 100% bom. Ele é mau porque ainda existe na configuração dele configurações ilusórias. O mal é tudo aquilo que a luz não tocou. E o que é a luz? A luz é o conhecimento. O mal é a ignorância. Isso é o mal. O mal é a ignorância. Então, nem todo espírito é perverso, sabe? É perverso, entende que o que faz é mal e continua fazendo e quer fazer porque gosta disso. Não. A maioria não é bem isso. A maioria é uma ignorância mesmo. Uma falta de um acesso, uma falta de um interesse até em romper com a conveniência de estar onde se está, porque aqui eu entendo e porque aqui eu conheço. Então imagina que o seu José é um cara bacana, ele paga as contas em dias, ele é legal, mas seu José, ele também tem as suas questõezinhas para trabalhar. Não é que ele é perverso, mas ele é ignorante. Ele não entende, por exemplo, que às vezes a inveja é algo absolutamente daninho. E não é que ele é um cara super invejoso, mas ele tem inveja dentro dele. Então existem pessoas que o seu José sente inveja. Imagina que o seu José, ele ama a mulher dele. Ele gosta muito da mulher dele, tem um carinho grande por essa mulher. Só que o seu José também é um carinha que espiritualmente mais limitado. Então ele ainda tem uma ideia um pouco distorcida de que o amor é possessivo, de que a mulher é dele. Então o seu José, ele acaba confundindo os sentimentos positivos que ele sente por ela e ele sente com ideias também de possessividade. Então o seu José, apesar de ser um homem bacana, um marido presente, atuante no lar, o seu José, ele também tem ciúmes. O seu José tem ciúmes, o seu José acha que isso é praticável. O seu José, quando a mulher sente ciúme deles, ele se engrandece, fala, ela me ama, que bom, ela tá com ciúmes de mim. Então o seu José, ele é um cara bacana, ele é bacana, divertido, é amigo, é honesto, só que ele tem algumas distorções no campo. Algumas distorções acontecendo na mente dele. E enquanto existe distorção, existe existe facilidade para a corrupção, para que espíritos inferiores, né, no caso, espíritos fora do corpo, né, para atuarem nessas fragilidades do seu José. Imagina que eu não vou falar que sou eu, vou falar que é a Antônia. Imagina que a Antônia teve um surto de raiva, porque a Antônia é uma pessoa muito vaidosa. A Antônia é uma pessoa muito orgulhosa. E ela gosta de poder, ela gosta de status. Antônia quer conquistar o mundo, ela quer a gerência da empresa. Não tem problema você querer crescer, não é sobre isso. Mas é o tipo de energia que te movimenta na busca por esses objetivos. E Antônia, ela quer tanto esse poder, ela quer tanto esse lugar, que Antônia está disposta a fazer qualquer coisa, inclusive lesar os outros. E aí imagina que Antônia, no serviço dela, conheceu a Maria. A Maria entrou no serviço recentemente, a Maria tá chamando atenção, a Maria é uma pessoa bacana, as pessoas gostam de Maria, a Maria é bonita, a Maria é maravilhosa. E a Antônia viu aquilo e com a vaidade, com o orgulho muito forte, vem o quê? A inveja. A inveja, ela anda lado a lado com o quê? Com o ódio. Então, Antônia nem conhece Maria, mas só o fato de Maria estar chamando um pouquinho de atenção, né? Um pouquinho de atenção já é suficiente para abalar e tornar Antônia insegura. A insegurança, ela provém do orgulho. Quando eu não sou orgulhoso, quando eu não sou vaidoso, eu não tenho por que ser inseguro. Isso é coisa de espíritos fracos.
Espíritos fracos, eu digo assim, espíritos que detêm essas fraquezas, porque isso é uma fraqueza. Porque quando você é orgulhoso, quando você é vaidoso, eu não preciso de muito para te torturar. Só eu não dar o doce que você gosta. Ah, você gosta de elogio? Eu não vou te elogiar. Ah, você gosta de like? Eu não vou te dar o like. E você sozinho vai se torturar. Mas não tem nada demais eu não te elogiar. Não tem nada demais eu não te dar o like. Mas para isso, para você, é a sua vida. Isso para você é o que te motiva a viver. E se eu não te dou o seu doce que você mais gosta, você se tortura sozinho, não preciso fazer nada. Você mesmo se enlouquece. E eu, que não quero te dar o doce, fico aqui vendo você pirar o cabeção sozinho. Então Antônia viu Maria receber um pouquinho de atenção que ela queria para si, que ela é egoísta, ela só pensa nela, e Antônia liberou o impulso eletromagnético de ira, de ódio e de destruição. Porque quando ela viu Maria e viu aquilo, ela quis destruir Maria. Não é que ela olhou para Maria e falou, pô, legal, uma concorrente, ou que concorrência, eu não tô falando que é algo bom, mas eu tô dizendo assim, ela poderia ter olhado e falado, poxa, alguém que é tão bom quanto eu e com ela eu vou conseguir jogar melhor e vou conseguir me melhorar graças à presença dela. Ela poderia ter tido essa postura humilde e perceber isso, mas não, ela queria só para ela. Então ela liberou um impulso eletromagnético de destruição, de ódio, de raiva, de tudo de ruim, de inveja que você pode imaginar. E ela impregnou nas partículas eletromagnéticas que ela emana 24 horas por dia esse teor altamente mórbido e corrosivo. Seu José, passando na rua, está no raio de atuação das emanações psíquicas de Antônia. Seu José é um espírito bom, mas do ponto de vista evolutivo, ele ainda é bem intermediário. Ele é bom, mas ele tem muito ainda que alcançar. Então imagina que naquele dia ele teve uma indisposição com a esposa dele, porque ele achou que o padeiro olhou para ela e aí ele ficou bravo. E aí ele ficou bravo, ficou muito macho, e isso para o seu José é frequente. É diferente quando você está realmente numa reforma íntima e você dá uma ligeira oscilada, porque não é do dia para a noite. É todo dia, vai ter dia que você vai vencer, vai ter dia que você vai se dar mal. Imagina que você está vencendo ciúmes como o seu José. Só que o seu José não está nem vencendo ciúmes. Ele não tem nem consciência do espiritual. O seu José é totalmente fechado para a espiritualidade. Ele é um cara bacana, mas ele é um cara muito ignorante, muito embrutecido para Deus, para a espiritualidade. Então, ele não entende essas coisas. Ele nem sabe do que você está falando. Então, ele não quer reforma íntima do que se trata. Para o seu José, 1 mais 1 é 2. Eu vou pagar a conta no final do mês e acabou. Imagina aqui que é a maior parte da humanidade desse planeta. Então, imagina que o seu José veio e isso para o seu José é frequente. É normal para ele estar nessa frequência, é normal para ele dar essa oscilada, é normal para ele sentir ciúmes da esposa e baixar a vibração e ficar com raiva, ficar querendo dar murro, querendo provar a sua honra, a sua masculinidade e como que pode, eu tenho que me respeitar porque eu sou o homem da casa e aquela coisa. Precisa usar aquilo é natural. Só que aquilo, essa vibração, essa forma, essa maneira como o seu José escolhe demonstrar essas questões, acontece num campo vibracional muito denso, muito baixo, porque envolve possessividade, envolve agressividade, envolve ira. Seu José não é um homem violento, mas essas manifestações são agressivas. Se o seu José um dia baixa a vibração muito, não precisa nem baixar muito, baixa o suficiente e espíritos maus se aproximam de seu José, ele pode ser facilmente inspirado a agredir o cara que ele acha ou que de fato olhou para a esposa dele. Ele pode cometer um homicídio, olha para você ver. Ou ele pode até agredir a esposa dele. Olha para você ver como isso é sério. Então o seu José está passando com essa vibração. Tá bravo, tá pistola. Porque o padeiro, ele achou que a mulher olhou pro padeiro, o padeiro olhou pra mulher e ele tá querendo enforcar um. Ele tá bem baixa a vibração. E ele também tá com raiva.
Então, o vírus que se propagou no ar, fruto da consciência doentia de Antônia, encontra no seu José uma afinidade, encontra um campo permeável. E ele se alastra também pela consciência de José, potencializando a ira de José, o ódio de José, a inveja de José. Então, ele encontra um campo permeável, ele impregna a consciência de José, ele se alastra ainda mais, ele ganha força nessa conexão com o seu José e ele se propaga ainda mais e em maior velocidade. Por quê? Porque agora não são duas mentes, porque agora não é uma mente, são duas mentes trabalhando em unicidade para o mesmo propósito: destruição, ódio. Então, isso fortalece aquelas partículas eletromagnéticas, fortalece e acelera. Então, dobra a velocidade e aumenta o raio e o campo de atuação dessas partículas eletromagnéticas doentias e deletérias, ainda mais doentias e contagiosas do que estava na mente de Antônia e do que estava na mente de seu José. Ganha um raio maior. Imagina que na rua, que no trânsito, as pessoas têm consciências dos mais variados tipos, mas observamos uma constante em hábitos conscienciais deletérios, cancerígenos, corrosivos. É um insultando o outro, é um xingando o outro, e buzina, e não tira a mão da buzina, e o ódio, a loucura, e o chefe no telefone xingando, e o cara tá com ódio do chefe, e aí é a mulher, e é o ciúme da mãe, que não sei o quê, e aí é porque o fulano me olhou feio, porque o fulano tá vindo bater na porta, na janela do meu carro para me vender docinho, e eu não quero comprar o docinho, eu tô com raiva do que tá acontecendo lá em casa, e aí eu mando o vendedor para aquele lugar, e o vendedor também que não vendeu nada, tá cansado, é humilhado todo dia, aí manda você também para aquele lugar. Imagina uma corrida desenfreada de um monte de partículas eletromagnéticas que uma vai encontrando na outra um campo permeável, favorável, um campo psíquico e emocional favorável e positivo para se alastrar, para impregnar, se alastrar, fortalecer e expandir os seus territórios. O vírus, ele quer expandir os seus territórios, ele quer se alimentar dessas coisas. Então, esses vírus, essas partículas eletromagnéticas, elas liberam toxinas mentais e toxinas emocionais que, atuante no campo psíquico e emocional de cada pessoa, ela libera toxinas que, de mesmo teor, fruto daquilo que ela é, de ódio, a pessoa já está com ódio, mas essas partículas, elas também trazem consigo essas toxinas e impregnando a consciência de cada pessoa, né, de cada pessoa, ela vai tornando essa pessoa ainda mais violenta, ela vai tornando essa pessoa ainda mais virulenta, ela vai tornando essa pessoa ainda mais com uma mentalidade mais homicida. Nossa, Michele, mas você falou homicida? Acho meio exagerado. Tudo bem que no trânsito a gente meio que briga, mas ninguém quer matar ninguém. Não quer matar? Será que não quer? Será que não quer? Será que quando eu mando alguém para aquele lugar, será que quando eu desfiro assim na buzina, pressiono a buzina com muita ira, o que será que no meu inconsciente aquilo quer dizer? Será que eu não desejaria, na verdade, uma facada? Que nem nos tempos primitivos, mas hoje em dia eu não posso, então eu tenho que me contentar em só apertar a buzina? Porque o que vale, entre aspas, não é o ato, entre aspas, é a intenção. Então, às vezes, eu tô conversando com uma pessoa e a pessoa me deixa tão louco de nervoso e eu bato assim na mesa com muita fúria e levanto. Aquilo significa, na inconsciência que a pessoa não enxerga, mas os espíritos enxergam, a vontade de destruir. Mas eu não posso te enforcar. Hoje em dia isso não é mais permitido. Hoje em dia eu não ando com a espada na minha bainha. Então, o que eu faço? Eu só bato na mesa com raiva, mando você para aquele lugar e toda palavra que eu desfiro em sua direção,
ela é como se fossem punhais de fogo, que eu quero te lesar, que eu quero te ferir. Eu não posso enfiar hoje em dia a faca na sua goela, que eu iria pra cadeia. Mas eu posso te agredir emocionalmente, eu posso te torturar emocionalmente, eu posso te torturar emocionalmente. Então, se eu não posso te matar fisicamente, eu vou te matar mentalmente, psicologicamente. E pra mim basta. Até porque a morte que eu provoco do campo de vista psicológico é muito mais cruel e muito mais torturosa para a criatura que está sendo torturada do que se eu enfiasse uma faca nela. Porque aquilo vai corroendo ela, vai consumindo ela por dentro e é como se fosse um cavalo de Troia. Eu comprei a ideia de que eu sou inútil. Aí me falaram, você é um inútil, você é imprestável. E eu acreditei naquilo. Esse vírus, que também é um vírus, eu implanto isso na sua consciência. E você sozinho, com as inseguranças que você mesmo tem em si mesmo, que isso é um particular seu, da sua consciência, fruto dos inúmeros processos e períodos que você passou na sua vida, você sozinho vai alimentando e vai dando cor e vida para isso. E você vai se autodestruindo a partir do impulso que eu dei, a partir do empurrãozinho que eu dei, fruto da minha consciência doentia. Então, quer dizer, quando nós observamos isso que aconteceu nessas últimas semanas, a gente tem que pensar para além do que a gente está vendo. Por si só, duas pessoas concorrendo a um cargo político, né, público, se agredindo, se violentando daquela forma já é degradante por si só. Mas eu tenho que ser capaz de entrever o que está para além daquilo, o que está suscitando isso, a consciência que eles estão e os sistemas mentais e emocionais que são oriundos dessa consciência que desencadearam aquelas palavras, aqueles sentimentos e aquelas condutas. E eu tenho que visualizar que aquilo está emanando o tempo inteiro. Quando eu tenho ódio de alguém e alguém tem ódio de mim, o ódio que eu sinto por essa pessoa não diminui, ele só fortalece e dilata, porque os afins se atraem. Não é o oposto que se atrai, é os afins. É compatível. Ódio com ódio é ódio dobrado. Ódio com amor anula o ódio e infunde amor naquilo que não tem. Ódio com ódio é ódio dobrado. Amor com amor é amor dobrado. Ódio com amor vai depender da potência de cada um. Eu amo, mas eu amo em que potência? Porque se eu amar em uma alta potência, eu consigo reverter, eu consigo anular o ódio que eu tô recebendo e consigo fazer esse que tá me odiando me amar. Mas, às vezes eu sou inexperiente, tô aprendendo a amar. Sou bem intencionado, mas eu ainda tô aprendendo a amar. Eu ainda não amo incondicionalmente. Tem coisa que eu ainda não entendo e tem coisas que eu ainda não aceito. Tem coisas que eu ainda não tolero. Tem coisas que eu ainda não admito. E tem coisas que eu digo que, olha, pra mim isso é imperdoável. Um espírito cósmico nunca vai dizer que algo é imperdoável, por mais hediondo que seja o crime que Ciclano eventualmente tenha cometido com ele ou com aqueles que ele ama. Não existe algo imperdoável, mas a criatura humana, na cegueira espiritual que ela vivencia, ela eventualmente pode acreditar nisso. Ela pode acreditar que é imperdoável. E porque ela acredita que é, para ela, aquilo passa a ser algo imperdoável. Ela criou uma configuração, ela criou um encadeamento, uma estruturação mental e emocional que tornou aquilo para ela imperdoável. É possível romper, mas ela tem que desejar romper, ela tem que perceber que não faz sentido ser algo imperdoável, porque se algo é imperdoável, eu vou ficar me torturando com algo que é imperdoável até quando? Porque o perdão não é para o outro, o perdão é para mim, é para que eu viva com leveza. Quando eu digo que algo é imperdoável, é como se eu pegasse uma ofensa, agarrasse ela e falasse, eu vou até o fim com você, porque é imperdoável. É imperdoável, é imperdoável. E aquilo torna os dias pesados. E aquilo é pesado. E aí eu encontro uma outra pessoa que faz algo imperdoável comigo. E aí eu abraço mais esse outro imperdoável. E aí eu já não tenho mais braço.
já não tenho mais costas, já não tenho mais coluna para suportar toda essa gama de atos imperdoáveis que acontecem comigo e vão continuar acontecendo, porque eu estou atraindo isso. E o universo faz justamente para que eu entenda que enquanto eu não largar essas coisas imperdoáveis, eu vou continuar vivendo uma vida pesada. Vai chegar um momento que aquilo vai me sufocar. Então o universo vai mandando um monte de situações imperdoáveis, para que você solte, para que você se ligue que não é que é bom que você perdoe, porque não perdoar só tá fazendo mal para você, porque a pessoa que você não tá perdoando, que é imperdoável, tá vivendo a vida maravilhosamente bem, mas você não consegue, porque é imperdoável, e você carrega, eu pego para mim. Então o universo vai mandando mesmo para você soltar. Solta, meu filho, perdoa, é mais fácil perdoar. Perdoa, e ficar nesse coro. Perdoa, porque é para você, não é para o outro. Perigoso não observarmos as emanações fruto da mente e da atitude desses candidatos, por exemplo. Repare que isso está sendo televisionado em rede nacional. Repare que isso foi replicado na internet. Mas pior ainda que isso é observar que as pessoas não tomam horror ao que está acontecendo. Não observam o quanto é nojento, o quanto é grave, o quanto é degradante, ignominioso o que está acontecendo. E fazem do que aconteceu piada, vira meme. Quando eu faço piada de algo sério como aquele, eu tiro toda a seriedade e a gravidade da coisa em si. Quando eu retiro a gravidade da coisa em si e a enfraqueço, faço ela parecer algo menos grave do que ela foi, ela começa a se tornar algo que ela não é. Algo que é inaceitável para pessoas que estão concorrendo ao cargo de gerência de uma cidade, de um estado, de um país, não importa. Algo que é ignominioso e vira algo cômico corrompe a coisa em si mesma. E aí é como se eu empacotasse uma verdade, que é algo ignominioso. É como se eu revestisse isso com uma leveza que aquilo não deveria ter. Com uma roupagem que aquilo não deveria ter. Aquilo é o que é, asqueroso, inaceitável, inadmissível para pessoas que estão pretendendo liderar e governar um território. Quando eu satirizo o que aconteceu, quando eu faço piada do que aconteceu, quando eu digo que fulano é o salvador e fez o que todo mundo queria fazer, eu só estou demonstrando o quão doente eu estou, o quão a minha consciência, os meus conhecimentos sobre a vida, sobre mim, sobre o mundo, sobre os valores, sobre Deus, o quanto tudo isso é absolutamente distorcido. O quanto eu sou vítima de uma ignorância brutal. O quanto eu sou bestial. O quanto eu sou bestial, porque pior do que aqueles que fizeram o que fizeram é quem está do lado daqui, vendo aquilo e replicando aquilo, recriando aquilo de uma maneira como se fosse engraçado, de uma maneira como se fosse divertido, de uma maneira como se fosse isso aí. Quer dizer, as pessoas estão com a cabeça aonde? Socada em que buraco? Não consegue perceber os desdobramentos das coisas? Não consegue perceber que vocês estão exultando uma conduta que mais tarde recairá sobre vocês? Não consegue perceber que vocês estão com a sintonia tão baixa que esse vírus que é emanado encontra um território profícuo em você para se alastrar e para se potencializar e para te adoecer e para te enlouquecer ainda mais? Porque a mente sua com a mente daqueles lá estão em absoluta afinidade. E a consciência procura o seu igual para se perpetuar.
Porque não existe morte, só existe vida. Tudo é vivo no universo e tudo respira. Mesmo as consciências que são artificiais. Elas não são espíritos, elas são uma consciência, uma forma de vida, que querem viver e farão o que for preciso para viver. E vão te adoecer, para que você continue nesses padrões, para que ela possa continuar existindo, para que ela possa continuar vivendo. Então não é hahaha. Deveria ser proibido. Deveriam ser cancelados os dois de continuar participando disso. Deveria ser considerado criminoso fazer piada com cargos dessa seriedade, que tem a ver com a manutenção da vida coletiva nossa aqui. E continua perpetuando uma imagem nacional de profundo horror e desgostamento, de profunda imbecilidade, bestialidade, fazendo com que todos aqueles que estão nesse território sejam tidos como animais. E não estão errados de pensar isso, porque no caso, essas pessoas estão dando o selo de que aqui só tem bestas, só tem bicho, que não consegue pensar, não consegue refletir na seriedade do que está acontecendo. Então, os governantes draconianos desse país foram sucateando tudo desde a raiz. Deixa de comer, deixa passar fome, deixa sem comer, como é que você vai pensar? Sem vestir, como é que você vai pensar em coisas maiores? Você precisa suprir o básico. E para suprir o básico, você faz o que está ao seu alcance. Não é? E aí, vai proliferando aquela ideia de que antes o estômago, depois a moral. Que não é verdade. Mas a gente entende o que isso quer dizer também. Para uma humanidade embrutecida, com a consciência rígida, acaba que isso se torna uma verdade, mesmo sem ser. É grave quando você diz antes o estômago, depois a moral. É grave. É grave. É gravíssimo. É gravíssimo, gravíssimo. Como é que eu vou falar de Deus? Como é que eu vou falar de amor com espíritos que não têm nem o que comer? Então eu tenho que suprir o básico. Mas aqui não supriram o básico. Tiraram o básico. Tiraram o básico. Subverteram todas as coisas. Fizeram parecer aqueles que defendem o correto, fizeram parecer fizeram esses parecerem ridículos. Viraram chacota. Viraram pessoas delirantes, viraram pessoas idealistas. Quando, na verdade, eram os únicos que viam com clareza desde o início. Então ofereceram pão e circo, tiraram, deram um farelinho, deram um circo dos horrores, circo de Nero, passando na televisão 24 horas por dia, porque a televisão, o computador, a internet, todos esses canais, todas essas telas que chegam na sua casa, mas que são fruto das inúmeras consciências que suscitaram e que corroboraram para que aquilo chegasse até você. Ou seja, quando eu pego o celular, eu estou tendo acesso a uma consciência global, a toda a mentalidade, a toda a fonte consciencial que resultou naquilo ali. E eu estou estabelecendo afinidade em sintonia com aquilo que está me contando. É mais grave do que parece. É pior do que parece. Quando eu abro o celular e eu me deparo com os horrores que aparecem no Instagram, que aparece no YouTube eventualmente, que aparece no Twitter, que aparece em todas essas redes de socialização, que deveriam ser chamadas redes de degeneração,
Quando eu me deparo com aquilo, eu estou entrando em estado de intimidade com o foro íntimo consciencial de todos aqueles que geraram aquele conteúdo. E fortalecendo isso. E replicando isso. Só que isso detém um teor de conteúdo mórbido. Que do mesmo jeito que está liberando essas partículas eletromagnéticas mórbidas, que está encontrando afinidade comigo, e está me tornando uma pessoa de mentalidade mórbida, e me faz replicar a mentalidade mórbida, que vai chegar na casa do outro, que vai pegar a mentalidade mórbida dele, e vai fortalecer, e vai replicar a mentalidade mórbida do outro. É como se fosse algo que vai só somatizando. Vai somatizando. E replicando nos likes, nos comentários, nas curtidas. Então, tiraram o básico, deram uns farelinhos, não deram educação, porque o plano nunca foi emancipar, o plano sempre foi escravizar, o plano sempre foi conquistar o sentimento de gratidão, porque se você não tem que comer, você conhece uma miséria terrível. Quem que não está passando por necessidades terríveis, necessidade? E alguém chega e dá o pão ou dá a roupa que não tem por aquele um sentimento de gratidão inexprimível. Quem? Quem? Por pior que eu seja, a fome faz a gente conhecer coisas terríveis. A fome ensina. E faz, o sentimento de gratidão nos leva a fazer vistas grossas para coisas que não deveriam ser feitas vistas grossas. O governante não faz um favor para o povo. É o mínimo, ele está cumprindo um dever básico, é o mínimo do que ele deveria fazer. Nada do que ele fizer será algo que a gente pode considerar, ai, que maravilha, é o mínimo. Sempre será o mínimo. O mínimo de alguém que quer ocupar um cargo de gerência é ser um doador 24 horas para aquela população. Que aquilo é público, ninguém está te obrigando a ser. Não é compulsório, é voluntário. É voluntário, não é compulsório. Então quem tem que ocupar é quem está apto a servir. Porque o governante é o primeiro servidor, é o que mais serve. É o que mais deve servir, é o que mais deve dar. Se você não está apto a isso, não se meta. Então, o projeto nunca foi de emancipar a população, mas foi de levar a população à mais profunda bestialidade. Então foi retirando tudo aquilo que poderia fornecer à criatura a capacidade cognitiva do pensar, do livre pensar. E hoje a criatura olha para isso e não consegue perceber a gravidade e o quanto isso é horroroso o que está acontecendo. A criatura olha para isso e acha cômico. E a criatura, por própria vontade, faz disso uma comedinha. O plano de destruição, o plano de manter a população em estágio miserável e desgraçado foi bem sucedido. Porque as pessoas não estão falando do quanto é chocante termos pessoas concorrendo a cargos de gestão pública nessas condições mentais e emocionais, intelectuais. As pessoas estão achando isso bonito. Porque tinha que ter dado assim, porque tinha que ter dado assado. E e fazem comparações horrorosas. O que fazer? É necessário que a consciência humana seja conduzida a um estágio mais elevado de percepção, de discernimento, a uma capacidade de apreciação das coisas.
dos sentidos, das ideias, dos pensamentos, para que ela possa entrever lá à frente, porque elevar é ir à frente, é distanciar-se do ponto que se está. Isso é elevar, isso é evoluir. É alcançar o futuro. É ganhar distanciamento de onde você está. É ir além. É alcançar um outro território de pensamento, de sentimento e de vivência. Mas não só entrever isso, não só enxergar isso, mas fazer-se um com isso, conhecer aquilo. Uma coisa é eu vejo que tem gente que come com garfo e faca e eu como com as minhas mãos. Diferente. Outra coisa é eu fazer parte daquilo. Outra coisa é eu entender as motivações. Uma coisa é me fazer estabelecer sintonia e afinidade com aquele modo de pensar e com aquele modo de agir, com aquele modo de sentir, de existir coletivamente, individualmente. A consciência humana precisa, portanto, ser elevada a um estágio superior, ir além desse território mórbido o qual ela está estacionada e se degenerando e se degradando. E todas essas consciências individuais em degeneração, altamente doentes, doentias, estão criando movimentações mentais, psíquicas, espontâneas, ou seja, que acontecem pelo livre querer dessas próprias consciências, porque a consciência sempre procura o seu igual, isso é espontâneo. É isso que precisa ser claro. A consciência libera impulsos eletromagnéticos criativos. Eu não preciso dizer que eu quero viver um relacionamento ruim. O fato de eu ter uma configuração mental de relacionamentos ruins e só conhecer isso, só entender isso, vai atrair para mim espontaneamente algo de mesmo teor. Isso é a inconsciência. Quando eu me torno consciente disso, somente me tornando consciente disso, iluminando esses processos e o que acontece, é que eu consigo reverter essa lógica. Mas enquanto eu estou na inconsciência, eu não percebo que eu estou atraindo porque é isso que eu conheço. E eu só vou atrair o que eu conheço, porque é só o que eu entendo. É só o que essas configurações conhecem. Elas não conseguem estabelecer uma outra conexão para dar um outro resultado. Que ela não conhece um outro resultado. Que é uma lógica. É um processo de encadeamento de ideias. É um estado cíclico. Ela não consegue resultar numa outra resposta. 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2. Enquanto não for inserido um novo dado, um novo código que vai bambear toda essa estrutura, eu não vou conseguir ter um resultado diferente. Eu não vou conseguir nem titubear uma outra resposta. Mesmo que eu não dê uma resposta diferente, eu não vou nem conseguir titubear. Vai ser automático as mesmas respostas. É o que os seres, as consciências superiores nos dizem, que aqui é um mundo não de humanos, mas de robôs. Não percebem que estão sendo pensados. Não percebem que as suas respostas estão sendo dadas por um encadeamento de ideias individuais e coletivas. Então, quem está influenciando na resposta do José é a consciência de Antônia. Quem está influenciando a consciência de Antônia é a consciência da Joaquina. Quem está dando a resposta da Joaquina é o Cláudio. Quem está dando a resposta do Cláudio é o José. Não consegue perceber isso. E não consegue romper com isso, portanto. Por isso que a consciência humana precisa ser elevada, precisa permitir a ação do divino, impregnando a consciência humana, emanando sobre a consciência humana, inspirando a consciência humana e elevando, distanciando disso, para que a consciência humana possa entrever uma nova forma de existência, para que possa entrever uma nova forma de vida.
Sozinha a consciência humana não pode ir, porque ela não conhece esse território, ela não sabe nem como chegar lá. Ela precisa desejar, ela precisa querer, ela precisa pedir a atuação do divino nela. Ela precisa clamar a inspiração de Deus sobre ela, para elevá-la, para distanciá-la do que ela conhece e apresentar uma nova forma, uma forma mais distante, mais elevada, mais à frente de viver, mais à frente de pensar. Não é possível que vocês achem normal governantes, candidatos à governança pública, à gestão pública. Não é possível que vocês achem normal o que estamos presenciando. Porque aquele que não vê normalidade deve ter em si a vontade e o desejo de questionar a Deus e falar: Senhor, o que está acontecendo? Não é possível que isso seja normal. Por favor, eu te rogo iluminação, ou seja, conhecimento. Eu te rogo que o Senhor me dê acesso a uma forma mais elevada. Porque não importa o quão elevado seja o que você conhece, sempre existirá uma forma ainda mais elevada de viver sobre aquele objeto. Não importa o território o qual você esteja ansiando conhecer ou se familiarizar, sempre existirá uma forma mais elevada de experienciar aquilo, de vivenciar aquilo. Sempre existirá consciências mais elevadas do que a sua, por mais elevado que você seja, ou que você esteja. Enquanto a consciência humana, enquanto a criatura humana não perceber que ela está em estado de profunda ruína e degradação, ela não será capaz de nem imaginar que ela pode conseguir algo melhor. Então, a intenção dos negativos é essa: passar na TV uma coisa ignominiosa como essa, absurda como essa, e causar horror. Mas não só causar horror, causar a descontinuação da esperança, que é algo absolutamente humano. Eu espero algo melhor. É esperar no melhor, esperar no extraordinário, que no caso é esperar em Deus. Mas quando eu sou bombardeado por dados e conteúdos desse teor, dessa ordem degradante, o meu processo natural de esperar no amanhã, a boa aventura, a boa sorte, ele é descontinuado. Eu já não consigo, porque eu só vejo coisa ruim. Eu só vou conseguir ver uma coisa boa se eu enxergar, entrever que existe algo melhor. Se eu não consigo enxergar, entrever que existe algo melhor, eu não serei capaz de pretender algo melhor. Essa é a perversidade. Então, um ciclo vicioso de atividades malignas está sendo criado, está sendo produzido ininterruptamente pelos magnatas da mídia e do entretenimento. Então, nas novelas, nos filmes, nas séries, nos jornais, tudo está absolutamente pervertido pelo mal, corrompido no profundo, no interior da coisa, em si mesma. Isso precisa ser compreendido. Você não poderá pretender uma vida melhor se você não for capaz de entrever que existe uma forma melhor de agir. Você não será capaz de imaginar que você merece, eventualmente, um marido melhor ou uma esposa melhor, a menos que você tenha contato com um casal, não precisa ser vários, mas se você não tiver contato com um casal bom, que é saudável e que se ama verdadeiramente, você que não conhece isso, toda a sua existência cósmica não te possibilitou vivenciar isso, ou vivenciar o suficiente isso para que aquilo subvertesse essa estrutura ilusória. Você não viveu isso o suficiente. Até conheceu, mas não muito para que aquilo se tornasse uma verdade para você.
Foi como se fosse um sonho. Para que aquilo se tornasse uma verdade para você, você teria que ter vivido o suficiente naquilo, para que aquilo se tornasse a sua realidade. Então, um casal, né, um homem ou uma mulher que vive uma realidade de infelicidade no matrimônio ou no namoro e não conhece nada diferente disso, porque a mãe viveu um relacionamento ruim, o pai viveu um relacionamento ruim, a irmã, o irmão, o amigo, todo mundo só tem relacionamento porcaria. Ela não vai acreditar que existe algo melhor, tampouco que ela merece algo melhor, porque ela não conhece isso. Ela não entende isso. Ela ou ele estão acostumados a acreditar que homem nenhum presta, que mulher nenhuma presta. E que é isso. E que se eu não estou sendo traída hoje, eu fui traída ontem, ou estarei sendo traída amanhã. Ou qualquer coisa dessa ordem. Então, um casal, espíritos com essa consciência tão inferior, tão lesada em si mesma, só vai conseguir ser incomodado, abalado nas suas crenças em relação aos relacionamentos sadios, se ele tiver contato com pessoas que têm relacionamentos sadios. Se ele tiver contato com esse conhecimento. Seja por meio de vivenciar um casal que é bom, ou lendo um livro, ou vendo um vídeo que fala que isso existe. E fala que isso existe com muita autoridade. Então, mesmo que eu não conheça essa pessoa que fala, mas essa pessoa que fala com tanta autoridade que eu não me permito duvidar. Eu não conheço, eu não vi, eu nem entendo o que essa pessoa está falando. Mas ela é tão convicta quando ela fala desse amor, ela é tão convicta quando ela fala desse relacionamento saudável, respeitoso, verdadeiro, que deve ser real. Porque ninguém vai falar com tanta autoridade de uma coisa que não existe. Já é suficiente para abalar as estruturas de conhecimento que essa pessoa possui. Conhecimentos ilusórios. Já foi suficiente para bambear. Então imagina que esse casal está tendo contato com outro casal que é totalmente diferente de tudo que eles conhecem. Um se respeita, eles são sinceros, eles são amorosos, eles são ternos, eles são mansos, eles são parceiros, eles são amigos, eles se respeitam. Cada um tem a sua individualidade, mas eles vivem bem juntos, eles se amam de verdade, não tem posse, não tem essa coisa, você é meu, você é... Não, é livre. Eles se gostam muito, eles se desejam muito, eles se curtem muito, mas existe liberdade. Eles não vivem um para o outro assim, entende? Não é desse jeito. Eles partilham a existência. Eles partilham o amor que eles têm por Deus em primeiro lugar. Eles partilham o respeito e o amor que eles sentem por eles próprios em primeiro lugar. E a partir disso que eles conhecem, desse amor imensurável que eles recebem de Deus e que eles sentem por si próprios e por isso podem passar para o outro, a partir disso, eles dão cor e vida a uma relação absolutamente saudável. Porque eles são saudáveis. Porque eles conhecem o amor. Eles têm uma unidade. Eles vivem uma unidade, uma unicidade de amor de Deus para com eles. Eles conhecem o amor a partir do que eles vivenciaram primeiro com Deus, depois consigo, e agora podem estabelecer isso para os outros. Porque receberam de uma fonte inesgotável de amor. A única que existe. E todo o mais é o quê? É uma manifestação dessa única fonte. Dessa fonte única de amor e que se manifesta infinitamente. Tendo contato com isso, eu falo, meu Deus, então isso existe, caraca. Não é possível que só eles podem viver isso. Não é possível que só isso só acontece lá. Eu também posso. E aí você vai começar a batalhar para viver isso também. Batalhar é a forma de dizer. Batalhar, eu digo, você vai ter que passar pelos seus processos de limpeza interior, você vai ter que se aceitar do jeito que você é, você vai ter que reconhecer quando você der espaço para instruções más. O importante é você voltar para o eixo. Eventualmente isso pode acontecer.
Mas o importante é que não ocorra, o ideal é que não ocorra, né? Mas dependendo do quanto você esteve embrutecido para a espiritualidade, é natural que no início você tropece muito. Mas com o tempo, você sendo persistente, você verá que você está trupicando bem menos, está acertando bem mais. E chegará um dia que você perceberá que você nem erra. Nem erra mais. Em relação a isso, não mais. Em relação a desafios novos, pode ser. Mas em relação àquilo, você já não erra mais. Então, antes de você dizer que você quer um mundo melhor, ou políticos melhores, ou o que quer que seja, você precisa realizar um exame criterioso, minucioso, sobre o que em você está estabelecendo sintonia com esses horrores que nós estamos vivenciando na nossa mídia, nos nossos celulares, nas redes de degeneração sociais, de degradação sociais, que parece que traz à tona o que o ser humano tem de pior. Não estou dizendo que não existe nada que presta. Tem coisas boas, mas o que mais ganha destaque são as coisas ruins. O ciclo vicioso de atividades malignas, ou seja, que prevêem e que patrocinam a morte. A morte é isso, é tudo aquilo que a luz não toca. É tudo aquilo que a verdade não alcança, porque não quer ser alcançada. Ela não pode porque ela não quer, ela não deseja. Ela vive uma mentira, ela às vezes até sabe ou prevê que é uma mentira, mas ali na mentira ela é alguma coisa. Eu vou sair da mentira em que eu sou alguma coisa para cair num mar que eu não sei o que esperar, para me tornar sabe-se lá o quê, e eu vou perder o que eu tenho, e aí você se agarra numas viagens dessas e deixa de vivenciar maravilhas. Deixa de conhecer quem você realmente é. Não existe aventura maior do que conhecer a si próprio. Nada é superior a isso. Nada é melhor do que isso. Nada será hoje ou nunca maior que isso. É necessário que isso seja alcançado. É necessário que isso seja compreendido, para que escolhas melhores sejam feitas. Então não é normal vermos espíritos, candidatos a uma gestão pública, agindo que nem macaco. Agindo que nem macaco age assim, gente. Nem orangotango age assim, agindo que nem bestas. Sedentas por sangue. Com vontade de matar, com vontade de destruir, com desprezo pelos seus eleitores. Porque pessoas que dão cor e vida a esse tipo de conduta têm desprezo pelos seus eleitores. Porque quando eu respeito a pessoa que está na minha frente, quando eu tenho respeito, quando eu tenho amor e consideração por quem me vê, eu jamais vou me submeter a uma conduta dessa. Porque eu penso que quem me verá não merece me ver no meu pior estado. Acorda! Para de bater tambor para maluco dançar. Para de aplaudir esse circo dos horrores. Não percebe que eles têm desprezo por vocês? Que eles têm ódio por vocês? Que eles querem que vocês se lasquem? Que eles querem que vocês se corrompam e se destruam cada dia mais? Que eles querem arrastar vocês para um mundinho inferior, o qual eles já estão destinados a ir, para que lá possam continuar escravizando vocês? Vocês são só pilha para eles. Só são escravos. Desliguem as suas televisões e abram os livros. Se for abrir a tela, que seja para consumir conteúdos espirituais verdadeiros, para elevar a moral. Me desculpe, você não terá um entendimento sobre a sociedade, sobre a sociologia, sobre a medicina, sem um verdadeiro entendimento espiritual.
Me desculpe, não interessa o que você quer estudar. Tudo o que você quer estudar, se você quer que a verdade daquilo apareça, o entendimento e a consciência espiritual deve estar à frente, conduzindo tudo. Espiritual não é religioso. Espiritual refere-se ao mundo primitivo, pré-existente, sobrevivente a tudo. Refere-se à origem de todas as coisas. Sem um entendimento mínimo da origem de todas as coisas, ou a noção de que isso existe, como vocês pretendem ter noções reais sobre filosofia, sobre sociologia, matemática, física e química e tudo o mais? São conhecimentos importantes, a gente deve estudar. Mas o conhecimento espiritual, entendendo que existem coisas que precedem a tudo isso, devem ser o norteador de tudo. Deus deve ser a lente, o qual vocês colocarão antes de iniciar qualquer leitura, qualquer estudo. É somente a noção e o conhecimento do espiritual, a consciência espiritual, é a expansão da consciência espiritual que propiciará a elevação e o crescimento mental, emocional e da sua realidade física. Você tem que mudar o que você conhece espiritualmente, a origem de tudo, a verdade, o que precede. Entendendo esses processos, entendendo que o corpo é uma ilusão, entendendo que existem coisas que estão animando isso, entendendo que existe algo dentro que é o seu espírito, que é a verdade, animando isso. Entendendo que o corpo não traduz a realidade de quem você é. Olhar para o lado e saber que você está com quem você está por afinidade. Quase nunca por afinidade. Entenda isso. Entenda isso. Você não está com essas pessoas por amor, mas é porque você está em afinidade com elas. Você está em afinidade com elas. Você não está com elas por querer. Você está com elas por fraqueza. Porque não conseguiu romper ainda esses processos, esses mecanismos de consciência. É a consciência que precisa ser mudada para que essas coisas absurdas que nós estamos vendo sejam descontinuadas. Enquanto vocês acharem normal termos governantes nesse estágio de mente, de espírito, de tudo, as coisas não vão mudar. Enquanto vocês acharem plausível eleger o menos bandido, o menos asqueroso, o menos lagartixa, continuaremos sendo governados por lagartixas, porque somos. Muitos são lagartixas, dentro de corpos humanos belos, hercúleos, angelicais. Enquanto a consciência humana não se permitir e não clamar por elevação e discernimento, isso não vai chegar. Enquanto a consciência humana insistir em hábitos de conduta e comportamentos degradantes, é somente isso que ela terá. Enquanto a consciência humana não tiver humildade de reconhecer que a vida que ela vive é ruim, ela não poderá entrever uma vida melhor. Enquanto a criatura humana não tiver curiosidade e coragem para questionar a Deus se isso é verdade ou se isso é mentira, ela não será capaz de alcançar o entendimento sobre a verdade e sobre a mentira. São as percepções espirituais verdadeiras que dão origem aos discursos, que dão origem aos sentimentos, que dão origem às condutas e que dão origem às emanações que atraem partículas eletromagnéticas, que magnetizam as partículas elétricas ao redor e atraem para si a realidade do que você entende e do que você conhece.
quer conhecer algo melhor, quer entender uma forma de vida superior, então você precisa se abrir para isso, ter humildade e segurar a sua onda quando a verdade começar a despencar na sua vida e você perceber que você vive num lixão, num chiqueiro, com porcos, cobras e lagartos. Vermes, seres rastejantes, asquerosos, carentes de virtudes espirituais, carentes de atributos elevados, carentes de conhecimentos superiores. Por sorte, Deus nos convida a todos nós a adotarmos condutas melhores. Por sorte, Deus convida a todos nós a conhecermos esse novo, desconhecido até então, na caminhada cósmica dos seres. Mas Deus faz o convite a cada um de nós, nesse agora, para termos acesso a noções e a ideias que antes a gente não tinha. Ele quer se estabelecer na sua consciência e quer te elevar a uma distância além, para que você examine uma forma de vida melhor, uma forma melhor de ver e de pensar. Você precisa saber que você precisa nutrir formas melhores de ver e de pensar. Sempre. Sempre você pode melhorar. Sempre. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.